nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Para vencer as batalhas do dia a dia, é preciso ter agilidade e mostrar a sua força na hora certa. O Banco BMG bateu forte no juros e abaixou as taxas do crédito consignado. Quando o assunto é oferecer o que você precisa, o Banco BMG é imbatível. Aproveite logo e faça seu crédito pelo 0800 724 3100. Banco BMG, quem precisa, tem. Ô, moçada, mais um programa Hora do América, Hora do Coelho, Hora do Coelho. Começando hoje, 30 de junho de 2013. Tá acabando, acabou o mês. Amanhã já começa julho, começa o segundo semestre amanhã. E sexta-feira nós já temos um jogo, a volta do Campeonato Brasileiro, né? Eu tô parecendo o Neymar aqui com essa gola. A volta do Campeonato Brasileiro com o América e Paraná. O jogo é 9 ou 9h50, Ronaldo? 9 horas, né? 9 horas? O jogo é 9 horas. 9 horas. 9 horas da noite. E eu vou fazer aqui de novo, mais uma vez, um pedido da torcida do América que enche o estádio. Acho que é fundamental que a gente participe incentivando lá os jogadores. A América precisa desse apoio. A América precisa de... os nossos adversários têm que vir aqui e sentir essa força da nossa torcida, que tem torcida gritando, incentivando, né, o América, vaiando o time adversário, perturbando, essas coisas todas. Então é importante que a gente vá, compareça, e é bom isso também para o América poder negociar aí mais patrocínios, mais melhores condições de mídia, né, com um público maior. Isso é fato. Então vamos incentivar, acho que é hora de incentivar. O time deu uma arrancada boa. Essa parada, espero que tenha sido benéfica. A gente vai ver a partir de sexta-feira, mas acredito que foi benéfica, porque o Paulo Comelli está conseguindo, né, acertar mais o time, encorpar mais o time. Eu acho que isso vai ser bom para... Acho que foi bom para a América. Sobre essas manifestações que estão ocorrendo no país aí, país afora, em Belo Horizonte, quarta-feira passada teve uma pesada aqui, na outra quarta-feira, no jogo do México também teve. E está tendo essa semana, todo dia tem uma e tal, enfim. Eu sou a favor, acho que todo mundo aqui também é a favor, a gente tem que se manifestar, é um direito de todo cidadão se manifestar, é um direito que está na lei, né? Tá na nossa Constituição, é constitucional. A única coisa que a gente condena, e eu vou condenar não só em manifestação, mas eu vou condenar em qualquer setor da vida, é a violência. Isso não tem, isso a gente é contra, a gente não coaduna com isso, não é só o nosso programa, mas todos os programas do grupo aqui. Quem é de bem, quem pensa em melhorar um país não vai ficar quebrando as coisas dos outros, quebrando loja, quebrando escola. Vê se pode. Você está pedindo escola e quebra uma faculdade. Você está pedindo segurança e quebra uma loja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É incompatível com o que a gente está, né, pedindo. Então eu peço às pessoas aí que continuem manifestando, que vá às manifestações. É bacana isso, é importante, mas sem violência, sem quebradeira. Eu tenho certeza que quem assiste o programa, quem vê o programa, não faz parte desse grupo. Mas sempre tem um amigo, um colega, um conhecido, um vizinho que participa. Então fala com a pessoa que assim ela não vai conseguir melhorar nada, ela vai conseguir estragar. E vai estragar a própria vida, a vida da família dela, porque a pessoa vai presa, pode machucar. Aconteceu com aquele rapaz que caiu lá do viaduto, quebra todo, machuca. Isso não... Aí vira um símbolo, sabe? Acho que Marte já teve no Brasil demais e não adiantou nada, né? Já teve muita gente aí que se matou, que foi herói e não aconteceu nada. Então, é o pedido que eu faço aí para a gente ir com mais calma nisso aí, manifestar sim, querer mudanças na política, prisão de corrupto, devolução de dinheiro público, inquérito policial, Ministério Público sempre investigando, mas sem a violência, beleza?
O nosso programa tem o patrocínio do Banco BMG. Para você que é aposentado e pensionista do INSS, o BMG está aí para te dar aquele apoio, aquela força. As férias escolares estão chegando aí, gente. Então, às vezes, está precisando de uma graninha para fazer uma viagem, mandar um filho aí para fora do país, uma coisa qualquer. BMG é a sua opção e a melhor opção, porque tem as menores e melhores taxas do mercado. BMG é o seu banco, é o nosso banco. Patrocínio também de Garra Pneus e Pneus Continental. Nas lojas da Garra Pneus você encontra o melhor pneu do mundo, pneu de tecnologia alemã, que é o pneu Continental. No site www.garrapneus.com.br você também vai ver lá as promoções, aonde estão as lojas localizadas, enfim. Tudo que você encontra nas lojas da Garra Pneus, que é patrocinadora do grupo BH Esportes e da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Lume Estratégia Ambiental, Lume do nosso amigo Marco Antônio Batista, o velho bom Batista. A Lume fica na rua do Gero da Labela 700, o telefone de lá é 32820353. E a Lume, ela trabalha com assessoria estratégica ambiental, gestão de recursos hídricos, licenciamento ambiental e gestão de programas. E ela dá uma dica aí para vocês aí com relação ao meio ambiente, né, e à saúde principalmente, que ainda dá tempo de tomar a vacina contra a gripe. Ela leva uns 10 dias para fazer efeito aí, né, para começar a fazer efeito. O inverno está chegando, mas ainda dá tempo de tomar, principalmente crianças menores de 2 anos, grávidas, mulheres grávidas e idosos, né, que fazem parte de um grupo de risco aí, onde uma gripe pode, enfim, levar até a morte. Espero que isso não aconteça com ninguém. Então a Lume dá a dica aí para tomar a vacina contra H1N1. Marieta Sanduíche Leves e Sucos, que fica no Pátio, no Daimon, no BH, ou onde você estiver, no 3337-9000, 3337-9000. Marieta Sanduíche Leves e Sucos, o melhor para a sua saúde. Quero falar também do restaurante Matusalém, do meu amigo Matusalém Gonzaga, que fica na Avenida General Olímpio Mourão Filho, 169, no Planalto. Matusalém, eu achava que ele era baiano, ele é espanhol, torcedor da Espanha. Nunca vi gostar tanto da Espanha como o meu amigo Matusalém. Mas tá certo, ele gosta, realmente a Espanha é um timaço, mas não dá para comparar com o futebol brasileiro. O telefone de lá é 3447-9973, 3447-9973. Festival de Caldos vai até? 27. Dia 27 de julho. Junho? Ah, então acabou o Festival de Caldos. Mas o Matusalém vai dar mais uma semaninha. Dá uma chorada lá que ainda sai um caldinho lá, gente. Tem caldo de peixe, caldo de polvo, caldo de feijão tradicional e tal. São 12 tipos de caldo. Eu tenho certeza que se dá uma chegadinha hoje lá no Matusalém, ou durante a semana, ainda sai um caldinho lá, que o Matusalém não é bobo, não, e não vai negar esse caldinho para vocês aí. 3447-9973, 3447-9973. Drogaria Gutierrez, na Avenida Francisco Sá, 1461. Telefone de lá, 3337-0306. 3337-0306. Farmácia Popular atende com cartão de Ipseng e no genérico é imbatível, de 30% a 90% de desconto. Drogaria Gutierrez, 3337-0306. Falar aqui do Projeto Delas. O Projeto Delas está voltando aí com a gente aí, já tem uma semana. Tem também a Daniscar e a Viacar. O Projeto Delas é um projeto, é uma oficina mecânica, onde a mulher é atendida por mulheres. Né? Então não tem aquela coisa de homem com a mão suja de graxa, é sempre uma mulher com a mão suja de graxa. Então no Projeto Delas, na Clínica do Automóvel, e Daniscar e Viacar. A Daniscar está no 3646-3707 e a Viacar no 3491-7275. Mandar um abraço também para o Daniel, né, do Posto São Pedro. Danilo do Posto São Pedro, na Rua Niquelina 918, que tem o diesel S10 com tecnologia Ipiranga, com menor teor de enxofre, e também água mineral de 20 litros a R$ 7,50 o garrafão. No Posto São Pedro, Rua Niquelina 918. E um grande abraço para o nosso querido Padre Lucas. Está sumido, hein, Padre Lucas? 34260069, 34260069. O site www.padrelucas.com.br está indo agora para os Estados Unidos, o Padre Lucas. Dá uma olhadinha lá, monte seu grupo e vá com o Padre Lucas. Estamos recebendo aqui hoje, na semana passada a gente recebeu o presidente do América, o Marcos Salum, e estamos recebendo aqui hoje um torcedor, e eu sempre digo, aqui é aberto a torcida no América, é aberto a qualquer torcedor no América, porque esse programa aqui é feito para o América, para a torcida do América. É uma tribuna, né? Então, me ligou aqui o Santos, muito educado, muito gentil, pediu para ver o programa, está aqui, venha quando quiser, venha quando puder, e quem quiser vir também, faça igual o Santos. Entre no nosso e-mail,
mande e-mail para horadocoelho@hotmail.com e vem participar com a gente aqui. Santos, bom dia, tudo bom? Prazer em tê-lo aqui. O prazer é meu, eu espero que possa dar alguma contribuição valorosa aqui para o que a gente puder ajudar o Coelho, nós estamos sempre aí. Né? É isso aí. Ronaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia Nação Americana. Tá sim, tá tudo bem. Nós estamos terminando aí, né, a mini intertemporada aí, né? Já temos um jogo dificílimo, como todos são, né, e serão pela Série B, além dos jogos contra o Inter, né, na Copa do Brasil. Mas também penso como você que a parada realmente foi, e a gente vai confirmar isso em campo, benéfica para o trabalho que o Comelli iniciou, né? A gente teve uma sequência de vitórias, foi muito bom porque nos trouxe tranquilidade e precisávamos de uma paradinha para treino, para conhecer melhor os jogadores. Eu acho que a gente vai, a partir de agora, né, pós a Copa das Confederações aí, ir rumo à Série A, se Deus quiser. Certamente. Ô Santos, você está otimista, evidentemente, né? Qual é a sua expectativa para essa volta aí? Você também acha que a parada foi boa? Eu acredito que a parada foi boa, porque a gente tem um grupo em formação e algumas peças puderam ser melhor observadas nessa parada, eu acredito. Né? Então a gente pode voltar ainda mais forte nessa segunda etapa agora do campeonato. É o que eu espero, porque assim, a equipe já estava num crescente, mas o desgaste, principalmente que agora virão vários jogos na sequência, vários jogos muito próximos. Então, difíceis, né? Não só difíceis, como eles são... o tempo de descanso vai ser muito curto entre um jogo e outro. Então, com o pessoal mais descansado, a gente evita lesão, deve ter recuperado aqueles que estavam lesionados, como o Alessandro, por exemplo, está voltando aí. Foi ótimo com o retorno do Brian. Né? Então, assim, eu acredito que o elenco vai chegar fortalecido para essa próxima etapa. Isso aí. Ô Elias, bom dia primeiro, né? Bom dia. No último programa aqui não deu tempo, o salão a gente não conversou, não tinha ainda acertado. Aí o pessoal sabe que a gente faz a gravação antes. E houve a saída do Neneca. Perfeito. Eu acho que essa saída do Neneca, ela era esperada e, na minha opinião, ela tem um delay aí de uns 2, 3 meses. Eu acho que o Neneca contribuiu muito para o América, um sujeito que a gente sempre tem que agradecer, essa coisa toda, aquela história. O cara está lá para isso mesmo, mas enfim. Defendeu, salvou o América em várias oportunidades, sim. Mas também deu umas entregadas, que eu vou te contar um negócio. Na hora que a gente mais precisava, ele deu umas entregadas. Então, acho que o Neneca já tinha que ter saído, na minha opinião, no Campeonato Mineiro. Sabe? Na virada do ano, ele já tinha que ter saído. Então, acho que houve um delay aí. Não sei qual é a sua opinião do pessoal aí, mas o que você acha disso também? Pois bom dia, Gustavo, bom dia, torcedor americano, amigos aqui da tribuna, da bancada. Realmente, eu acho que o jogador de futebol, geralmente, ele tem um ciclo. Né? Ele começa com aquele entusiasmo de estar num time novo, ele tem um período de adaptação, um ápice, e depois você tem um começo de descenso, de decaída. Isso às vezes acontece com alguns jogadores de futebol. O Neneca, eu acho que cumpriu o ciclo dele no América. Ele começou entusiasmado, veio como um goleiro, e muita gente fala assim, é um grande goleiro, é bom goleiro, né? Parece que ele veio de São Caetano. Teve um período de adaptação, nem chegou como titular, né? Ele era reserva do Flávio. Depois teve um período bom. Agora, os últimos tempos do Neneca no América foram sofríveis. Realmente, o Campeonato Mineiro mostrou mesmo que o ciclo dele tinha acabado. Eu acho que já tinha que ter realmente saído. Demorou muito a dar uma chance para o Matheus, que era um goleiro que vinha de uma carreira vitoriosa na base. A gente temeu muito pela sorte do Matheus de entrar numa fogueira danada contra o Palmeiras. E aí, se ele entrasse numa fogueira, a gente ia ficar naquela. Bom, o Matheus entrou, e se ele falhasse, né, gente? A gente falava, o Matheus entrou, não surtiu o efeito, entra o Neneca. Mas o que acontece é que o Matheus se ouve muito bem quando entrou, então o Neneca ia ficar como reserva aqui. Abre uma questão. Talvez a gente precise, eu acho que a gente vai precisar de outro goleiro, porque você vai ter 2 goleiros jovens. Acho que precisa de um terceiro goleiro, mas não é que vai ser titular. Acho que o Matheus é o nosso titular, até que se prove o contrário. Agora, eu queria falar sobre essa questão da parada, sabe, Gustavo?
A gente sabia que o América tinha um jogo programado com o Vasco. Isso, né? na quinta-feira. Ele ia fazer alguns jogos treinos, parece que com o Betim e com o Vila, e nesses jogos iam testar os jogadores que estavam fora de atividade, Bruno Nazário, Alessandro, etc. E o jogo com o Vasco seria uma espécie de jogo a pronto com o time titular. Lamentamos muito não ter tido esse jogo com o Vasco. Eu não entendi, até agora estava comentando com os amigos aqui em off, a justificativa. O jogo com o Vasco não vai ser realizado porque vai ter uma manifestação em Uberlândia. Não sei. E a polícia não deu garantias para ter o jogo. Pois é, sabe, assim, eu não entendi. Sinceramente, não entendi. Será que uma manifestação também não é que o jogo do América, poxa, né? Mas assim, não entendi se a manifestação em Uberlândia ia inviabilizar um jogo de futebol, um amistoso. E outra coisa que eu não entendi, porque você pensa bem, eu concordo com você nisso aí, porque não se fez o jogo, beleza, aí queria fazer em Uberlândia, não pôde, queria fazer em Juiz de Fora, também não pôde. Ô, gente, mas por que não fez no Rio? Por que não fez aqui? Não fez em Sete Lagoas? Por que não fez em Divinópolis? Ali do Calçado? Aqui a impossibilidade é porque o estádio, até o último minuto da Copa das Confederações, está cedido à FIFA, né? Mas aqui em Sete Lagoas, não sei. Lugar, Então, assim, acho que também ficou estranho. Pegaram duas opções de Uberlândia. Claro, acho que eles queriam ganhar dinheiro com o amistoso, um investimento, né, a prefeitura pagar alguma coisa e tal. Mas tinha tanta outra Futel lá em opção. Uberlândia que parece que iria bancar o jogo. Pois é. Futel, né? Mas se fizesse dois, gente, fizesse um jogo lá em São Januário e fizesse um outro aqui. Isso eu lamento, porque eu acho que essa parada pode ser benéfica, mas o time não jogar, eu acho que perde um ritmo. Concordo com você. Você faz um jogo a pronto, você chega com mais... você chega com mais vontade pro jogo. Não vai ser fácil o jogo com o Paraná, concordo, a torcida tem que ir, eu acho que vai, e a gente não sabe como é que os outros times, aí, os nossos adversários, se prepararam nessa Série B. Eu acho que também não teve muita modificação, não. Eu acho que a Série B continua na mesma balada, por enquanto, que estava aí nas primeiras 6 rodadas. Então vamos aguardar, acho que o América tem tudo para ganhar esse primeiro jogo e a gente continuar nesse crescendo aí. Vamos embora. Ô Carlinhos, bom dia. No programa também da semana passada, eu fiquei surpreso com a revelação que o Salum fez aqui, de que ele está saindo do América no final do ano. Não saindo do América, né? Saindo do futebol do América, se afastando da linha de frente. Vai ficar na retaguarda, vai continuar a mexer com a parte financeira, busca de recursos, essa coisa toda, patrocínio, mas ele vai ficar mais voltado para isso e o futebol vai ser entregue a uma pessoa profissional, né? Segundo ele, a América está em busca de um profissional remunerado para isso e que fique ali na linha de frente, ali, com os jogadores e contratações, essa coisa toda. Porque ele quer dedicar esse último ano de mandato para terminar lá as obras do CT. Eu continuo achando que o América tinha que buscar essa pessoa agora. Não acho que tinha que esperar o mandato acabar, ou o ano acabar, para buscar essa pessoa. Eu acho assim, até insisti com ele isso aqui, mas ele acha que não. Então, aquela coisa de preferir você arrumar alguém agora, que se for o caso, não der certo, troca depois, do que na hora que o Salum se afastar, coloque uma pessoa lá e aí? Aí depois o Salum tem que voltar, o Salum tem que fazer... Então eu não sei se essa é boa medida não. A América precisava de ter um camarada hoje, de campo, não só contando com a colaboração do Caio e do próprio Alexandre, né, Faria, que está fazendo a vez ali de diretor de futebol, que não foi para isso que ele foi contratado. Ele foi contratado para ser superintendente geral do América, né? E eu acho que precisava de uma pessoa específica para isso. Nem que seja uma pessoa para cobrir um buraco momentaneamente para depois colocar uma não. Mas acho que precisava de ter essa pessoa. Continuo achando isso. Bom dia, Carlos. Bom dia, torcida americana. Bem-vindo ao Santos aqui. Nosso companheiro aí de luta no América. Se torcer para o América é uma luta, né? É o seguinte, Gustavo, tem duas abordagens no seu comentário. Primeiro é o seguinte, que na realidade eu acho que o Salum, esse ponto, essa tomada de decisão dele é importante. Porque a América precisa de criar alguém no futebol, mais pessoal que mexe com futebol, tenha conhecimento de causa. Então, porque nesse tempo todo que eu torço para a América, nesses 21 anos mais precisamente, sempre que o time está mal,
o Salum está lá, espera para sair, aí ele sai, entra outro, o time vai mal, espera para o Salum voltar, então fica nesse negócio. Então eu acho que realmente vai ficar melhor o Salum na retaguarda e tendo essa pessoa à frente do futebol. Mas eu também concordo com a sua tese, que é o seguinte, essa pessoa deveria ser contratada agora. Se ele não for para começar no futebol de imediato, para ele poder ir tomando conhecimento, como é que é o América, quem é o América, quem são as pessoas da América, como é que a América funciona, para no final do ano ou no princípio do ano que vem ele assumir já. Porque se de repente você for contratar um cara no início do ano que vem, pode acontecer o que você está dizendo. Ele pode não se dar bem, assim como o Fabiano teve, que já jogou na América, não deu certo, saiu, pode acontecer de não dar certo, aí tem que uma nova opção, aí tem que voltar o Salum para a linha de frente de novo, aquela coisa toda. Agora, outra coisa que o pessoal abordou aqui, a saída do Neneca. Eu acho que a saída do Neneca teve dois gaps nesse negócio do Neneca. Primeiro é o seguinte, faltou, desse tempo que o Neneca está aí no gol da América, um goleiro que fizesse sombra do Neneca. O Neneca reinou aí, desse tempo que teve, absoluto, falhava e tal, não tinha outro. E o América também perdeu o time. Quando o Matheus foi campeão brasileiro sub-20, foi muito bem naquele campeonato sul-americano e tal, naquele momento o América deveria ter já subido o Matheus e ele ficando na suplência, jogando alguns jogos ali, jogos que o Neneca não podia jogar, ou falhou num jogo, o Matheus, para ele ir se acostumando. Porque o América abriu mão do Neneca, mas nós temos que pensar o seguinte, teríamos que contratar um goleiro mais experiente, porque de repente o futebol é muito dinâmico, acontece uma queda aí, porque o menino começou muito bem, mas como ele é muito novo, ele pode dar né? Tem um goleiro que, se entrar, não sentir, já acostumado com um jogo importante e tal, porque parece que é o Matheus e quem que é o goleiro reserva em média que estão falando de imediato? Eu não estou vendo. É o outro Matheus que vocês contrataram ou não, né? É o Glaico, não é? O Glaico vai ser mandado, parece que falou que vai mandar o Glaico embora aqui. É o Jordan, quem é? Então a gente não sabe. A gente não era o sabe. Jordan, era um outro aqui, Glauco, né? Não, a princípio é o Jordan. O Glaico ele vai emprestar, né? Pois é. Mas parece que tem um outro chamado Glauco. Não. Tem um Glauco, isso mesmo. Mas então parece que os três goleiros... Júnior, juvenil. E tem esse Matheus que está fazendo a experiência lá, né? Esse outro Matheus. Mas de toda maneira, você viu que a gente... Aqui no site do América é Glauco, Matheus, só tem esses dois aqui. Pois é. É porque o Glaico, segundo o próprio Salum, ele será negociado. No site do América só tem o Matheus e o Glauco. Pois é, de toda maneira, os goleiros suplentes são tão inexperientes quanto o Matheus. Apesar do Matheus estar jogando muito... Apesar não. Mesmo o Matheus jogando muito bem, se alguma coisa, alguma turbulência acontecer, a gente vai depender de gente nova, que nunca jogou também, está na mesma posição do Matheus agora. É um menino de 18 anos esse Glauco. Pois é. Então, na minha opinião, acho que o América deu para ele ter dispensado o Neneca, ele devia ter feito antes um goleiro mais experiente para a gente... Eu já acho que o Neneca não foi muito dispensa não, Carlinhos. Hoje o futebol enfrenta muito isso. A gente tem... Você faz um 11 e aí a gente fala, né, da qualidade do grupo, ninguém quer ser reserva, todo mundo se sente titular. Na hora que ele viu que o Matheus assumiu ali, ele falou, agora deixa eu caçar a vida nova. Eu acho que sim. Agora, tem uma coisa, viu, que o Carlinhos abordou uma coisa com muita propriedade, acho que está certo, mas essas coisas que a gente está abordando, isso é papel de uma pessoa que mexe com futebol dentro do grupo. Futebol. Deveria perceber, né? Deveria perceber. Eu fico com uma dúvida, sabe? É o seguinte, o Salum, vocês estão falando que ele vai sair, vai ficar na retaguarda? Não, ele que falou. Não, pois é. Não, estou falando assim, né? Porque eu, né? Questão ele falou que vai sair, né? Vocês estão reproduzindo. Então tá, vocês falaram que ele falou, né? Estão dizendo que ele falou e tudo bem. Então aí o Carlos falou, bom, então, aí vocês estão falando, tem que preparar alguém para não ficar aquele volta Salum, aquela coisa. Mas uma coisa é o Salum sair, outra coisa é mudar a filosofia do América. Eu explico. É mudar essa filosofia. Ele falou assim, agora nós vamos ter um profissional para cuidar do futebol, sempre. Se não deu certo a pessoa que entrou, vem outro profissional. Exatamente. Aí se você muda essa filosofia, você não vai cair nesse ciclo vicioso. Você está entendendo? Você contrata, isso aí não deu certo, você contrata outro profissional.
Você não tem que falar assim, não, então volta ao que era. Aí isso é o que eu quero saber. A filosofia do América vai mudar nesse sentido? Porque senão aí a gente vai... Você fala filosofia de administração? De administração. Desde o início que a gente está falando que o pessoal lá está tentando introduzir uma gestão nova. Né? Sim, pois é, porque aí, tudo que a gente está falando, às vezes a gente fala aqui, esse diretor de futebol profissional, ele dá conta, ele tem que dar conta disso. Seria a função dele, né? Seria a função dele. Você não pode falar assim, não deu certo, então volta o salão. Então você não mudou a filosofia. Você está na mesma coisa. E ele sendo remunerado, ele, né, o próprio Carlinhos salientou que vai ser metas, né? Acabou. Essa situação que você coloca aí, Elias, está mesmo a situação de rua hoje. Eu acho que é mais fácil a torcida, nós, torcedores da América, pressionarmos para mudar a filosofia para frente do que... Porque tem 20 anos que é isso, o salão entra e entra. Então, se a gente não pressionar de forma elegante, chegar lá falando que a diretoria é bom, fazer uma filosofia nova, vocês vão descansar, já estamos muito tempo, já colaboraram muito tempo e tal, porque mas Carlinhos, mas diferentemente... A torcida vai sempre falar isso, o dia que o futebol sai, não sai, o dia que for mal, grande parte da torcida vai gritar, salão, e fica naquele negócio. É um ciclo vicioso. Né, a vaidade, o cara me chamou e tal, volta, entendeu? Aí agora, só um momentinho para dar eu queria abordar um ponto, antes do Elias me interromper, é o seguinte, quando o Salão esteve aqui também, nós perguntamos para ele, as pessoas mandaram alguns e-mails aí, dizendo a respeito de algumas posições carentes. Eu acho que é muito bom abordar isso, porque quando está ganhando, a gente não vê nada de errado. Mas é nessa hora que a gente tem que perceber e tentar, né? E o Salão disse que realmente algumas posições estão carentes. E a minha preocupação também é essa, mas ele não deu um prazo para poder essa carência ser suprida. Ele falou, eu vou olhar. O meu medo é que é o seguinte, o time teve bom resultado e tal, e prolongando ali o time, porque na realidade, a gente tem que ser americano, mas todo americano é inteligente, eu acho engraçado, o americano é inteligente, e racional. Então quer dizer o seguinte, a gente não pode... a gente percebeu que algumas vitórias, a maioria das vitórias que o time teve aí, foram por não vou dizer por acaso, foi por uma contingência, porque o América não foi assim, senhor dos jogos que ganhou, ele foi senhor do jogo. Em um dos jogos, eu acho que o único jogo que ele realmente ficou senhor da partida ali, quase que a maioria do jogo, foi contra o Icasa. O resto, mesmo com aquele time lá, Oeste, nós tomamos ali, faltando uns 20 minutos, tomamos um sufoco ali, que quase que a gente tomou uma virada, e além de uma virada, um sacode, né? Quase que a gente toma ali de 5-3, e assim a coisa. Então, eu acho que esses reforços, um que a gente mais latente, que a gente falou aqui, é um centroavante diferente dos que estão lá. Um cara tipo Zé Afonso, um cara forte, brigador, para chegar junto, na hora do jogo apertado, um definidor. Então, eu acho que seria interessante o Salum agilizar junto com ele. Eu sei que não tem dinheiro, mas usa a criatividade, né? Carlinhos, é interessante isso aí. Eu fiz uma pergunta em relação à preparação da base. Nós temos uma base que nesses últimos anos, se ficou abaixo de quarto em algum campeonato, eu nem recordo, nesses 2 últimos anos. Foi na semifinal nas 2 últimas Copas São Paulo, foi campeão brasileiro, esteve na semifinal na Libertadores Sub-20. E eu não vejo o teste da base como o Salum colocou. Porque, por exemplo, o próprio caso do Matheus que ele citou, ele disse que o Matheus foi colocado em alguns jogos como teste. Na minha visão, foi o Neneca, foi suspenso e não tinha opção. Ou coloca-se o Matheus ou entra sem goleiro. Não, né? Porque ele já está melhor que o Neneca. Pois é, eu não vejo isso também. Nós temos vários jogadores na base que se destacam em campeonatos importantes, como Taça BH, Copa São Paulo, e essas pessoas não aparecem em jogos, por exemplo, como do Campeonato Mineiro, em jogos, em alguns amistosos, em partidas menos importantes, quando entram não dão sequência. E a gente vê gente chegando de fora, já vestindo a camisa e indo para campo, e também não rendendo. Técnica não muito diferente do Exatamente, e não rende do mesmo jeito. Eu vejo vários problemas nisso aí. Primeiro, você não está testando a sua base onde a solução pode estar ali. Não estou dizendo que está, mas pode estar ali. Para fazer experiência de um time de fora, num jogador de fora, além do risco,
que eu tenho, que é inerente do jogador novo, eu ainda tenho o custo de trazer o jogador. Poxa, eu não acho uma forma, no mínimo, inteligente se a gente tem pouco dinheiro, a gente deveria testar mais a base. Em situações como, por exemplo, no final do ano passado, quando a gente não disputava mais nada, não caía, não subia, eu pensei que acho que 2 ou 3 últimos jogos, eu pensei de ver mais jogadores reservas atuando, porque para nós o placar não interessava. Aí eu acho, Santos, você está coberto de razão, e o América, nesse caso, igual do ano passado, o América demorou de novo a mandar embora o Mauro Fernandes. Na hora que o América já não tinha mais nada. Já sabia que não tinha, fica aquele negócio, matematicamente. Mas matematicamente, precisava de acontecer assim, em galinha nascedente para o América classificar. Então, assim, não dá, a gente tem que ser realista. Ali já tinha que ter mandado ele embora, já ter contratado, que fosse o Vinícius Eutrópio, a pessoa, um técnico novo, para já ir implantando a sua nova metodologia. E você falou, a dispensa Agenor, já dispensa não sei quem, parará. Aí não manda embora faltando 4 rodadas ou 3 rodadas, aí vem o Vinícius ficou 2 jogos só, acho que ele treinou a América, depois teve um mês inteiro treinando. Aí é o que eu acho, já durante o treinamento, se você tem um diretor de futebol, o cara ali em cima o tempo todo e tal, no treinamento você já manda embora o cara, não precisa esperar jogo para você mandar embora, não. Aí esperou 5 rodadas o cara indo mal, e manda embora, e aí esse negócio essa coisa de tanta gente mandando embora, tanto não sei o quê, a América vai se perdendo isso aí. Aí não consegue fazer isso que você está falando, que seria assim, o Alice no país, a coisa mais, o supra-sumo. Testar o Lula. Aí vem César Lucena, chega na quarta, assina na quinta, traz a chuteira e já joga no domingo. E falha. E falha muito, né? Nós estávamos lá juntos. Pior isso acontece quando você tem um Lula numa crescente. Isso. Aí você pega o Lula e você não dá para ele aquela assim, amigão, a vaga é sua. Toma aqui, a vaga é sua. Você fica naquela assim, joga você porque não tem outro. Joga, vamos jogar. Aí não, veio, o cara sai o Lula. Ô Lula, o cara machucou, você entra de novo. Pô, dá sequência pro cara, também concordo com você, dá sequência. Já que o Mineiro não é tão importante pro América, o América fala, não sei o quê, pô, então usa o Mineiro então para fazer esse tipo de coisa. Concordo plenamente com você. Quem é que falou que o Mineiro é importante? Não, porque o América, desde cedo, né, o pessoal diz que a importância nesse ano era disputar a Série B. Nossa, era a Série B. Mas acho que a gente não pode interpretar dessa forma, não. O Mineiro para o América é importantíssimo. Não, eu também acho. A única observação que eu faço e que eu concordo com quem a faz é com relação a fazer experiência num campeonato, talvez dos que eu acompanho, né, dos campeonatos regionais brasileiros, o mais ridículo é o nosso. Apesar de ter terminado essa temporada elogiado pelo menos por causa dos grandes públicos que houveram. Mas é o mais ridículo, porque é um campeonato de tiro curto, em que se você perde 2, 3 partidas, você já está fadado a rebaixamento, então fazer experiências são terríveis. Com relação a essas experiências, eu destaco, né, nisso que você está falando aí, é justamente isso. A gente tem que observar que desde o momento que você começou a relatar até agora, e todos os treinadores que passaram sem querer discutir a capacidade de nenhum deles, eles não colocaram em momento algum os meninos para jogarem. Assim, nós estamos agora no momento novo falando da oportunidade dada ao Matheus. Mas se a gente for no passado recente, a gente vai verificar que se alguém jogou, realmente jogou por necessidade pura e crua. É o caso do Lula e o caso do Brian. Né? Ou seja, nenhum dos treinadores que por lá passaram, falou assim, estou fazendo um trabalho e você entra, você encaixa e você joga. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente não pode também ser mais real do que o rei. No sentido de, não pôs porque não põe, porque é metodologia, porque alguma coisa nós temos que tirar de lição disso aí, Gustavo. Não, por que não puseram eu também não entendo, porque o China tá lá, o Lula tá lá. Não, treinaram com o Caio enquanto estava bem, jogou. Esse menino também, o Kaká, teve muita chance com o Eutrópio, não teve? Teve. Com o Eutrópio. Acho que o Eutrópio foi o que mais colocou. Mas é porque estava em transição, né? Estava montando, né? Montando. Sabe o que eu fico pensando às vezes, gente? A base, uma vez eu fiz essa pergunta para o Magnus Olive, a resposta veio em forma de um... Assim, mas eu falei assim, será que o pessoal está com medo de pôr a base se dar mal, assim, por serem jogadores jovens e aí o time não render? Enfim,
Será que não está na hora do América, já que o América tem um bom trabalho de base, pode ser uma grande besteira que eu vou falar aqui, mas ter o tal do time B, vamos imaginar, por exemplo, Taça Minas Gerais. Não sei se a gente tem condições financeiras de fazer isso, mas põe esses meninos da base, do time B, para disputar a Taça Minas Gerais. E aí sim a filosofia. E observa. Não é pôr simplesmente para jogar e não ser olhado, não. Observa. Observa a evolução desses meninos. Entendeu? E aí depois, ó, da Taça Minas Gerais, os meninos se deram bem. Né? Vão fazendo assim essas peneiras, pondo os meninos para jogar determinadas competições, paralelas, eu não sei quais, mas a gente, o futebol brasileiro tem, inscreve e põe um time B para jogar, porque eu acho que tem um certo receio, como diz o Ronaldo. Às vezes até com certo fundamento, você pôr a base falhar e você num campeonato tiro curto, você tem problema. Né? Agora, se você põe esse time para jogar, ganhar experiência, porque também hoje futebol de base é um pouco diferente de 10 anos atrás, talvez, não sei. Mas assim, Elias, você não acha assim? Vamos falar uma coisa assim. Lógico que futebol, essas teses, elas não são muito... Mas vamos imaginar. Acabou o Campeonato Brasileiro ano passado. Vai saber que a Genoa não dava. Não, claro. Aí eu tô falando e não sei mais quem e tal. Aí mandou embora, esse tanto de bom. Já devia ter mandado, na minha opinião, o Everton Luiz há mais tempo. É bom, mas a cabeça não é boa, tal, não estava bem e tal. Bom, aí beleza. Agora vamos começar o Mineiro. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o Mineiro com... Tem Matheus, tem o Lula, tem o Patrick, tem o Júnior Lemos, tem o China e tal. Vamos pôr esses caras para jogar uns 4, 5 jogos. Os 4, 5 jogos primeiros. Ou até o primeiro clássico. O primeiro clássico também joga. Aí nós vamos sentir esses meninos. Não deu certo, aí nós vamos ver o seguinte. Isso em qual competição? Mineiro. Isso no Mineiro. Se você perder esses 4 jogos, você já está rebaixado. Ah, não é possível. Ué. Aconteceu isso com o Patinga. Gustavo, não é possível. Eu acho que o América podia ter feito. Porque o Júnior do América tem qualidade. Só. Lógico, reforçado. Eu não estou falando para pôr o Júnior todo, não. Reforçado ali de outro jogador, que a gente sabe que o Leandro Ferreira era titular, né? Não sei o que, mais um na zaga ali, sei lá, um na zaga. Tinha o Gabriel, não lembro. Mas assim, o próprio Fábio Júnior, apoiado por um e por outro, você conseguia fazer um time. E aí é o seguinte, nós temos falhas na lateral. Ia lá e contratava um lateral. Nós temos falhas de volante, contratava um volante. O América contratou 30 jogadores. Igual ele falou, se não tem dinheiro, você vai dar um tiro e contrata 30 jogadores. O difícil de explicar é que contrata 30, alguns nem entram em campo. Que é o caso do Edmário, que é o caso do Alisson, que é o caso desse cara. E foram embora. Esse dinheiro está sendo gasto. Foi dispensado. Então, aí você contrataria pontualmente. Eu estou dizendo assim, tese, né? Será que isso não dava para ser feito? Não, claro, eu acho que essa situação... Ou um dia ser feito Não, a situação específica do que aconteceu ano passado, sim, passou, né? Perdemos o trem da história. Perdemos. Eu estou falando assim, para o futuro, né, já que, espero que... Vamos ver que se esse ano a gente não vai estar sem possibilidade aí até a 20ª rodada, se a gente tem chance de subir. Aí não é o caso. Se não tiver chance de subir nem de cair, gente, já manda embora de uma vez, já resolve, refaz o time, já faz o que tem que fazer. Terminando aqui. Pois não. Agora, se a gente tiver chance de subir, põe essa base para jogar um campeonato paralelo. Lógico. Põe. Por exemplo, vai jogar a Taça Minas Gerais e nós vamos observar. Entendeu? Porque se não tiver chance de cair, aí eu concordo, sim. Por que não puseram os meninos? Por que não fizeram um time base? Não fizeram. O Agenor continuou, aí foi errado. Mas aí nós perdemos o trem da história. Aí não tem mais jeito. Porque você não tem realmente uma base, entre aspas, para ser montada para o próximo ano. Aí não. Gustavo, não sei se vocês já observaram que os times que estão no topo do brasileiro, hoje no topo, eu digo, não necessariamente na tabela, são times cuja base já é de 2010, 2011. Porque você pega o Fluminense... Santos. Quais jogadores titulares do América ano passado, que terminaram o campeonato, fizeram os últimos jogos, que são titulares hoje? É o Fábio Júnior e o Rodriguinho. Ô Gustavo, o que falta no América? O goleiro não é, o lateral não é, os laterais não são, os zagueiros não são, os volantes não são, e o ataque só tem o Fábio Júnior. Desculpa, Carlinhos. Carlinhos está querendo fazer um protesto sabe aqui. Sabe o que falta ao América? Eu concordo plenamente com o Santos. Falta o América um projeto. O América, a torcida do América foi definhando, falta de títulos, pouca projeção, que foi definhando. Então, o América, para o América voltar a ter perspectiva de melhorar a situação, o América tem que fazer uma base forte, aproveitar o jogador de base
ir vendendo algum jogador todo ano, 2 ou 3 jogadores, e investindo dinheiro para poder ter dinheiro, porque a América não ganha título, não tem torcida, não vai arrumar patrocinador, não vai arrumar quem põe nome na camisa, nada, então é difícil. Agora acontece o seguinte, o Elias abordou muito bem, como sempre, Elias com as opiniões muito candentes dele, é o seguinte, se o América fizesse como o pessoal chama, espinha dorsal de um ano, ele poderia aproveitar mais o Júnior do ano seguinte naquele time. Acontece que o América faz um time horroroso, pela falta desse profissional competente, diretor lá, faz um time horroroso, ele fica obrigado, para não fazer uma marca, pelo menos aparentemente, uma má campanha no Mineiro, tem que trazer esse monte de jogador, Agenor, Cazuza, esses caras tudo, entendeu? Então, o Santos está coberto de razão. O Carlos Renato jogou uma partida aí, contra Tombense no Mineiro, lateral esquerdo. Quem estava nesse jogo viu, ele jogou muito bem. Dos jogadores que estavam ali, ele foi acho que o Ronaldo também estava nesse jogo. Ele foi o melhor da partida, o Carlos Renato contra Tombense. Jogou do lateral esquerdo. Muito bem, o América perdeu o jogo, mas jogou muito bem. Na minha opinião, eu acho ele melhor tecnicamente que o Danilo, porque o Danilo é um jogador pesadão para ser lateral. Ele joga ali, ele não apoia, ele não aproveita aquele espaço que dá ali. Eu continuaria com o Carlos Renato. O América faz uma coisa que a Lili não concorda muito, não, eu respeito muito a Lili, mas é o seguinte, se você pega um menino, põe no profissional, joga 1, 2 jogos, depois volta ele pro Júnior, por mais preparado psicologicamente que ele seja, ele tem um baque, pô. Ele fala, agora é minha vez, agora eu vou. Você volta com ele dá aquele... Você vê o Carlos Renato, o Júnior Lema no Júnior, é desperdício, pô. Você devia ter continuado com esses meninos no profissional. Agora você vai e traz um monte de jogador aí, porque o meu medo é o seguinte, pô, o pessoal fala que eu sou pessimista, esse negócio da América pode ter sido uma bolha. Porque o jogador de futebol não joga, tecnicamente, ele não sobe de 1, 3 jogos assim, o cara tá jogando mal, de repente joga bem, não. Um jogador pode acontecer isso. Mas você viu que, pô, os jogadores do time da América começou a ganhar, assim, de maneira inexplicável, porque tecnicamente são os mesmos. Então eu acho, tecnicamente e financeiramente, como diz aí na área financeira, o custo-benefício seria muito melhor se usasse jogadores de categoria de base. E eu acho que alguns ali, o China quase que perdeu o time, parece que agora vai ser aproveitado, o próprio Matheus que quase perdeu o time, o Lula, como diz o Santos aqui, no momento que ele estava numa crescente, no melhor momento dele, depois que ele subiu, ele perdeu o lugar e nem na reserva fica mais. Aí você tem que... Carlinhos, isso aí ainda tem um outro detalhe que você estava dizendo, a questão do o jogador júnior voltar para a base, conforme o que o levou a voltar, por exemplo, disputar uma competição igual aconteceu com o China na Libertadores Sub-20, isso aí eu não acho até que seja ruim para ele, ele deve ter ficado... Até orgulhoso, poxa, eu vou disputar uma competição internacional. Isso é um caso. Agora, o cara vem numa crescente, igual o caso do Lula. Me chega um César Lucena da vida, sujeito aí, qualquer, bota a camisa de titular no dia seguinte, e ainda joga pior que o cara. Que estímulo você dá à base, né, numa situação dessa? O cara fala, poxa, agora eu tô indo, eu vou deslanchar. Chega um cara pior do que eu. Eu volto para banco, para base, e isso realmente deve ser um... Então eu acho que tem que ter uma mudança mesmo de filosofia no América, né? Pelo que com certeza, isso eu venho cobrando há algum tempo. Então a mudança passa até, e eu insisto, eu acho que existe um medo, apesar das pessoas falarem que não, mas tem um medo de se usar a categoria de base e se dar mal. Então você tem que mudar, inclusive, essa filosofia lá dentro do América. Fala assim, olha, a nossa categoria de base é confiável. Mas precisa mesmo. Tem algumas coisas que são filosóficas realmente no América. Primeiro, isso aí eu acho que deveria ser feito um trabalho, de repente com a torcida. Com a torcida é o seguinte, apresentar um projeto onde a torcida com certeza vai entender. Eu falo porque eu sou um mero torcedor. Eu conseguiria entender um projeto em que fala assim, olha, nós vamos pegar a categoria de base, vem se destacando aí nos campeonatos que disputa, e nós vamos preparar essa moçada, ou seja, esquece esse ano o resultado. Isto é preparação para os meninos, para a gente ter um time competitivo daqui a 1, 2 anos. Eu tenho certeza que com o entrosamento e a mescla de alguns experientes,
esse resultado com certeza tende a ser muito melhor do que o que já está provado que não dá certo. Não, mas ficar pegando um jogador jovem, jogador desconhecido de outros times e testando. No futebol, da forma como o futebol está hoje, na intensidade que ele está, no volume que ele está, na força física que ele está e na busca da parte de cima e o dinheiro mandando nesse grande negócio, não cabe esse tipo de experiência hoje mais não, infelizmente. Mas se o projeto for, temos uma grande equipe, forte, competitiva e tal, e vamos aos poucos botando um ali, outro aqui, como o Gustavo falou, olhar um ponto fraco ali, aí pode ser o lado da base, aí tudo bem, mas dessa forma, a gente já fez isso uma vez, num outro momento da nossa história, não era essa, digamos, essa ganância que tem hoje. Se a gente perdeu o bonde da história hoje, nós não conseguimos reagir mais, não. Mas para mim, nós já estamos perdendo, só que fazendo experiência com gente desconhecida e de outra. Mas quem veio aqui para ser titular e que realmente deu certo, você tira olha, nos 3 últimos anos, deve ter passado mais de 60 jogadores pelo América. Se a gente conseguir tirar 5 que realmente valeram a pena... 60 foi no último ano e meio. Eu posso até concordar aqui. Eu posso até concordar. Então, eu posso até concordar aqui com a falta do... Não precisa necessariamente pôr a base inteira para jogar, pôr um time de base para jogar. Quando eu falo um time de base, é por você pegar uma espinha dorsal dos experientes que estão aí, aqueles que realmente vale a pena, e pegar aqueles principais da base, fazer o que o Gustavo falou, mesclar com mais gente da base e fazer um teste que não necessariamente, estou dizendo, não precisa ser no campeonato. Nós estamos perdendo chance em amistosos, nós estamos perdendo chance em momentos dos campeonatos que a gente disputa, onde o jogo para a gente não vale muita coisa mais. E a gente não bota essa turma para jogar, para ver quem é que fica, quem é que sai, aonde a gente não tem solução nem na base. Eu acho assim, o América está, né, pelo que eu entendi, pelas falas, né, dos que dirigem lá, pelo próprio fala do Salum no último domingo, que dentro do projeto, né, da grande reformulação do América, que vai dar um upgrade muito grande quando todo o centro de treinamento estiver completo, com a base lá, com o hotel da base, quando toda a base estiver concentrada ali, inclusive atuando, né, fazendo um trabalho junto com o profissional. Aí sim, né, com toda estrutura, porque hoje a gente até elogia, porque está tendo, já acontece um bom trabalho, mas se você pega as categorias menores, treina lá no Topázio, lá em Venda Nova. O pré-infantil, infantil e juvenil treina lá em Santa Luzia, o júnior treina no centro, no Nolanda Drummond. Quer dizer, quer queira, quer não, está subdividido. Polarizado. Então, assim, fica difícil de você manter uma linha reta, uma coisa, né, que seja comum a todos ali. Então, quando tiver tudo centralizado ali, aí sim, porque a criança, o garoto vai querer ficar ali, tem estrutura, a gente vai poder segurar, a gente não precisa ter medo, igual recentemente, a gente nem pôr para abrir isso para jogar, porque com medo, senão, né, porque a gente vai ter... E como no extracampo a gente está fazendo com que o nosso patrimônio reverta em verba, e tem alguns patrimônios que foi falado, inclusive na reunião de conselho, que a verba desse patrimônio é para a base, então aí sim, aí nós estaremos no nível, sabe, assim, no nível de que não vai haver retrocesso. Até lá a gente tem que ter calma mesmo, ajudar, olhar tal, e entrar naquilo que o Gustavo falou desde o início aqui. A torcida, até teve um momento que eu tentei interromper o Carlinhos aqui, diferentemente das manifestações que acontecem nas ruas, a manifestação da torcida tem um lugar só, né? Só tem um lugar, é da arquibancada. Então, aí a primeira manifestação dela tem que ser de apoio. Não, estou falando de torcer para o América, não. Estou falando de manifestação no sentido de apoiar essa mudança de filosofia que a gente está falando. Ela tem que ser feita lá na arquibancada, apoiando o time. Você pode chegar na diretoria, através do conselho, falar com os aí tem os poderes constituídos lá, que somos os conselheiros. Você na arquibancada, mas você pode muito bem mandar uma carta para lá como torcedor, pedindo, entendeu? Isso No momento, por exemplo, o América carece de apoio, nós estamos aqui tentando mostrar a torcida, né, dia 5 agora, a gente precisa que esteja lá um grande número. O Salum comentou aqui que se um número menor de 3 mil na Independência é prejuízo, 3 mil é para empatar o capital, né, 0 a 0.
né? Precisa de um mínimo de 3 mil pessoas independentes. É preciso que a gente compre essa ideia. Vou usar uma expressão que o Salom falou aqui, abraçar o América. A gente precisa abraçar o América, a gente precisa entender que, né, e estar lá no dia 5, quem que puder, vai lá em Caxias também no dia 10 contra o Inter, no dia 13 aqui contra o Bragantino, está lá de novo, no dia 17... né, detonar o Internacional aqui no Independência, sabe? É isso, é entrar no projeto da Onda Verde como sócio-torcedor, né? É comprar a ideia, não é ficar contra ou ficar sempre achando que vai dar errado, que não dá, que isso não acontece, sabe? A gente precisa encampar, comprar a ideia. Somos a América e aí sim, né? Porque se a gente não visse que coisas estão sendo feitas, aí tá, até desestimular. Mas coisas estão sendo feitas, estão sendo alicerçadas para que sejamos grandes. Só está faltando a nossa participação. Eu também acho isso, eu acho assim, erros vão acontecer no meio do caminho, vai ter uma queda que eu falo, não queda de divisão. Vão acontecer derrotas, vão acontecer falhas, contratações que não são aquelas que todo mundo imagina, enfim. Mas eu também acho que tem que apoiar, acho que tem que apoiar, falta 4 meses para o campeonato acabar e não vai ter outra escolha. É esse time aí, um outro reforço, a gente tem que apoiar o América e eu acho que dá. Foi mostrado até aí com um ou outro ajuste, espero que tenha conseguido aí durante essa parada, dá para subir. Ô, Gustavo, tá havendo uma pequena confusão aí. Diga. Se apoiar não quer dizer aderir, não. Apoiar, se ser crítico também está apoiando, cobrar, porque eu vou todo jogo, quem me vê aqui, vai que todo jogo eu estou lá, estou apoiando, Verdade. dou minha contribuição. Mas eu critico. Eu falo o seguinte, na fala do Ronaldo, por exemplo, o Fluminense, a categoria de base é lá em Xerém, eles revelam milhões de jogadores para a categoria de base. O São Paulo, é interior de São Paulo, a categoria de base não mistura, a filosofia de São Paulo não misturar para não ter aquele menino começar deslumbrar. O Cruzeiro, a Toca da Raposa é longe, a Toca da Raposa é no canto da Pampulha, a Toca da Raposa é no outro canto, são separados. E se fosse junto, fosse alguma coisa, o Paraná Clube tem 3 campos. Tem o do Água Verde, o do Colorado e do... Como é que chamou o outro time lá que foi da junção lá? Pinheiros. 3 campos. Joga nos 3 campos. Tem categoria de base nos 3 campos. Quer dizer, o que não interessa com a América. Hoje é Santa Luzia. Mas eu fui diretor, o Ronaldo não gosta que fala, mas eu fui diretor do categoria de base. Eu não gosto que fala, não tem nada a ver lá em Contagem, no Vale Verde. Longe do América. Lá saiu o Gilberto Silva, saiu o Álvaro. Não interessa onde é, se o trabalho é bem feito, esse negócio de falar que você vai dar pão. O Salom falou, tudo bem, o Salom falou, mas eu já fui da categoria de base da América, não interessa, se o trabalho é bem feito, se ele for feito lá na China... Quando eu digo o Salom falou, estou dizendo qualquer um falou, estou querendo dizer que o presidente falou, é o nosso representante maior. Esse é o caminho. A minha mais recente experiência foi o seguinte, o América fez uma parceria com o Monlevade, e o Afonsinho, que era presidente na época, deve ter 5 anos atrás, me pediu que eu participasse lá. Carlinhos, vai lá olhar para mim e tal. Pô, eu como americano, falei, putz, eu vou lá dar essa colaboração, né? Eu fui lá ajudar, não tinha ninguém para ajudar, então... Aí eu fui, gastando o meu dinheiro com o meu carro, a América me deu nada, que não pode dar lá. Fiz um trabalho 3 meses e meio. Acabou o trabalho, eu falei com o Paulo Afonso, que era o diretor. Paulo, tem um menino lá, com a América, da base da América. O menino é centroavante para chegar e vestir a camisa. Quem que é, cara? É o Bruno Mineiro? Eu falei, o Bruno Mineiro. Paulinho, eu quero marcar um horário com você, que eu vou pegar o relatório a respeito da participação. E o Bruno Mineiro, eu já te falando de destaque aqui, esse relatório, que você mandar aproveitar o Bruno Mineiro. Tudo bem. Estou esperando ele primeiro marcar o horário comigo para ele discutir sobre. Estou esperando, ele tem mais de 6 anos, para marcar, entregar o relatório para ele. E o Bruno Mineiro chegou, ele dispensou, depois a América contratou o Bruno Mineiro de volta. O que falta na América é um projeto. Você é o presidente da América, você chega aqui e fala, o Elício foi contratado como diretor, o Santos, olha aqui, a nossa filosofia é o seguinte, nós aproveitamos a categoria de base. Se na categoria de base não tiver alguém que você aproveitar, eles vão contratar, sem dica eles vão contratar. Mas primeiro você vai ter que olhar a categoria de base. Me conta um diretor aí do América, que quando, acho que foi o Formiga que foi contratado, o Magos foi buscar no aeroporto, esse cara era supervisor, ele estava no automóvel. Aí o Formiga falou com o Magos, Magos, eu fiquei sabendo que a gente precisa de um lateral esquerdo. Diz que o Magos falou, mas você nem viu o time treinar, como é que você está falando que precisa de um lateral esquerdo? Você vai ver o time treinar e você me fala. Quer dizer, é nisso. A filosofia é essa, vamos aproveitar a base, vamos pôr para jogar aí.
Eduardo Silva, lateral esquerdo, não está jogando bem. Então vamos contratar aí o Wanderson da vida, que chegou horroroso, tomou o lugar do Carlos Renato. Então é simplesmente um projeto, filosofia. Agora, se o cara tiver coragem de fazer, bem, senão vai ficar nesse nhenhenhen aí. 30, 50 jogadores todo ano. Fala, Elias. Gente, a questão do projeto, da mudança de filosofia Primordial. Nada funciona se você não tiver uma filosofia que te baseie. De sustentação. Agora, para essa filosofia, Carlinhos, eu acho também que você tem que ter uma confiança mútua, né, entre base e profissional. Isso é inegável. Você fala assim, olha, eu confio no trabalho da base e vice-versa. A base também confia e acha que o trabalho profissional é para o crescimento de ambos. Se não tiver isso também não adianta. Se você tiver lá duas instâncias que não conversam, aí também fim de linha. Não precisa ser perto ou longe. Né? Agora, essas instâncias têm que conversar e tem que se dar muito bem, porque senão fica naquela coisa assim, não confio no fulano, não confio no trabalho, então não adianta. Se você quer essa filosofia, aí eu estou falando, para isso que o Santos abordou, e seria um projeto de muita coragem, Santos, mesmo, né? Porque você tem que ter uma filosofia e uma confiança extrema no trabalho da base. Porque senão você fala assim, eu vou fazer um projeto com a base, mas eu morro de medo de mexer com a base. Morro de medo daquele trabalho ali. Se não tiver isso... Mas é estranho, você morre de medo da sua base, mas traz jogador da base dos outros. Sei. Pois Exatamente. Aí que tá. O ponto crucial é esse que o Santos abordou. Mas às vezes eu falo assim, mas aí é a falta, aí é que é grave, né? Aí a falta de confiança está mais patente. Eu falo assim, não, então... Não só falta de confiança, isso deve dar um desestímulo danado na nossa base. Porque o cara fala, pô, eu luto, quando eu acho que eu vou deslanchar, vem um outro da minha idade jogar no meu lugar. Agora, quanto tempo que demora um menino da base para, hoje, nos tempos atuais? Uma vez você discutiu isso aqui, quanto tempo demora ele para ficar maduro? Não ficar verde. Isso vai depender de cada um. O atleta, em tese, ele atinge a maturidade dele a partir dos 24 anos. 24 anos ele está... Você quer... A sua pergunta é... Não, eu tô falando... Está apto a jogar no time profissional? Maduro. Eu falo assim, olha, tá menos sujeito às instabilidades, aos altos e baixos. Porque o Neymar até hoje não está maduro, não. O Neymar, de vez em quando, começa a cair muito, joga bem, ele está maduro. Agora, assim, preparado para jogar bem, se o menino tecnicamente for bom, juvenil, você pode pôr o Neymar é excepcional. Estou falando assim, de um jogador normal, né? Estou falando em condições normais de pressão e temperatura. Agora, às vezes, você traz um cara de 21 anos, eu já falei isso aqui, você traz um cara de 21 anos de São Paulo e deixa um nosso daqui de 21 anos de fora, se você pegar o currículo dele, o de São Paulo jogou 300 mil vezes, porque lá tem a Copa São Paulo, a Copa isso, a Copa aquilo, a Copa aquilo. E aqui o cara jogou um medíocre campeonato mineiro que você nem vê onde foi o jogo. Por isso que eu acho que a base tem que jogar em outros campeonatos paralelos. Também acho. Acho que tem que ser, gente. Gente, infelizmente o programa está acabando, faltam dois minutinhos. Santos, queria agradecer, você quer falar alguma coisa final aí, nos 2 minutos que restam? Eu que devo agradecer a vocês a oportunidade de dar o ponto de vista aqui do torcedor. Volte sempre. Obrigado. A casa está aberta para você e para qualquer torcedor do América que quiser vir aqui, gente. Não tem restrição nenhuma. Então tem que vir com a camisa do América, não tem outro jeito. E falar de América. E falar do América, beleza? Fala, você sabia que eu recebi um elogio de um torcedor de outro clube que viu a Hora do América este final de semana com o Salum, e ele falou exatamente disso. De um programa do América falando do América. A ideia é essa. Enquanto ele já viu de outros clubes que ficam mais metendo malho nos adversários. Não, você quer que os adversários se explodam. Fala, Ronaldo. Rapidinho, só lembrar que o Independência ia passar, né, pelo um ridículo, né, porque ficou fechado e ninguém jogou, mas o Uruguai acabou treinando lá, pelo menos um treinozinho. E lembrar que a base, a exceção do Júnior, né, porque saiu do Mineiro, fez uma rodada sensacional no último final de semana, em 7 jogos, 6 vitórias, um empate, o empate foi do Dentinho com o Ferroviário 1-1, o Fraldinha ganhou do Comercial de 3-1, o Pré-Mirim ganhou do Interminas de 1-0, o Mirim ganhou do Sintético de 3-1, o Pré-Infantil 3-1 no Proesp, o Infantil 2-0 no Araxá e o Juvenil 3-1 no Araxá. Beleza. Parabéns. Quero agradecer ao Carlinhos, ao Elias, ao Santos mais uma vez, ao Ronaldo, ao Eduardo Silva, ao Arlen, e quero fazer um agradecimento especial hoje aqui a uma pessoa que não está aqui, não está no estúdio, mas que, graças a essa pessoa, foi viável que um estivesse aqui. Muito obrigado, dona Águida. Muito obrigado mesmo pela gentileza em ceder o Carlinhos hoje. Eu sei que não é fácil,
mas a senhora tem que entender que o negócio foi... foge aos meus controles aqui. Então, muito obrigado mais uma vez, espero que isso não aconteça de novo, ok? Gente, até domingo que vem. Tchau. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural.